Já imaginou como uma nação milenar, um império que durou mais de 2000 anos, pôde se transformar tão radicalmente em menos de 40 anos? Essa é a incrível história da China no século XX, uma jornada turbulenta que a levou do trono do dragão à Revolução Comunista, mudando não só o seu próprio destino, mas o equilíbrio de poder mundial. Prepare-se para mergulhar numa das sagas mais complexas e fascinantes da história moderna. Tudo começa no início do século XX. A dinastia Qing, a última dinastia imperial da China, estava em seus momentos finais. Corrupção, fome, derrotas militares humilhantes para potências estrangeiras e uma crescente insatisfação popular minaram completamente a autoridade do imperador. A China, que um dia se viu como o centro do universo, estava sendo fatiada por interesses externos e despedaçada por dentro. O sentimento era de que uma mudança drástica era não apenas necessária, mas inevitável. E essa mudança veio com estrondo em 1911, a Revolução de Xinhai, uma série de levantes e rebeliões, varreu o país. O antigo sistema não conseguiu mais se sustentar. Em 1912, o último imperador, o jovem Puyi, de apenas 6 anos, abdicou formalmente do trono. Era o fim de mais de 2000 anos de governo imperial. Um capítulo monumental da história chinesa se encerrava, e um novo, cheio de incertezas, começava. A China se tornava uma república, a primeira da Ásia. A esperança de um futuro moderno e próspero estava no ar. No centro dessa esperança estava uma figura carismática, Sun Yat-sen. Considerado o pai da China moderna, Sun Yat-sen tinha uma visão clara para o país baseada nos seus famosos 3 princípios do povo: nacionalismo para unificar a China e expulsar a influência estrangeira, democracia para estabelecer um governo republicano e constitucional, e o bem-estar do povo para resolver a questão da terra e melhorar a vida dos camponeses. Ele fundou o partido Kuomintang, o QMT, para levar adiante essa visão. No papel, parecia o plano perfeito para uma nova China. A realidade, no entanto, foi brutalmente diferente. A república era fraca desde o nascimento. O poder central em Pequim era praticamente inexistente. Em vez de uma nação unificada, a China se fragmentou em dezenas de feudos controlados por generais brutais e ambiciosos, conhecidos como os senhores da guerra. Cada um deles governava seu território com seu próprio exército, cobrando seus próprios impostos e travando guerras constantes entre si. Para o povo chinês, a queda do imperador não trouxe a paz e a prosperidade prometidas, mas sim uma era de caos, violência e instabilidade ainda maior. A esperança de uma república unida e democrática parecia um sonho distante. É nesse cenário de fragmentação que 2 novos protagonistas ganham força e se preparam para uma disputa que definiria o futuro da China. De um lado, o Kuomintang, o Partido Nacionalista, que, após a morte de Sun Yat-sen, passa a ser liderado por um jovem e ambicioso militar, Chiang Kai-shek. Ele busca unificar a China sob seu comando, derrotando os senhores da guerra. Do outro lado, surge uma nova força, inspirada pela Revolução Russa, o Partido Comunista Chinês. O PCC, fundado em 1921, inicialmente, os 2 partidos até colaboraram, formando uma frente unida contra os senhores da guerra. Mas suas ideologias eram fundamentalmente opostas, e o confronto era inevitável. Em 1927, a aliança se desfaz de forma sangrenta. Chiang Kai-shek se volta contra seus antigos aliados comunistas, promovendo um massacre em Xangai e outras cidades. Numa tentativa de exterminar o PCC, os comunistas que sobrevivem são forçados a fugir para o interior rural do país. Começava assim a longa e brutal
Guerra Civil Chinesa. Perseguidos implacavelmente pelos exércitos nacionalistas, os comunistas embarcam em uma retirada épica em 1934, que entraria para a história como a Longa Marcha. Durante um ano, eles percorreram mais de 9.000 quilômetros em condições desumanas, cruzando montanhas e rios. Apenas uma pequena fração dos que partiram chegou ao destino final. Mas essa provação forjou um novo líder. Um homem que soube usar a marcha para consolidar seu poder e se tornar o líder incontestável do movimento. Mao Tse-tung, enquanto nacionalistas e comunistas se destruíam mutuamente, uma ameaça externa, muito maior, pairava sobre a China. O Império do Japão, com suas ambições expansionistas, já havia ocupado a Manchúria em 1931. Em 1937, os japoneses lançam uma invasão em grande escala, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se tornaria o palco asiático da Segunda Guerra Mundial. A brutalidade da invasão foi indescritível, com massacres como o de Nanquim chocando o mundo. Diante de um inimigo comum, nacionalistas e comunistas são forçados a uma nova e frágil aliança para resistir à invasão. A guerra contra o Japão devasta a China por 8 longos anos, causando milhões de mortes e deixando o país em ruínas. Com a rendição do Japão em 1945, a trégua entre nacionalistas e comunistas termina imediatamente. A guerra civil recomeça com uma fúria ainda maior. O governo nacionalista de Chiang Kai-shek, apesar de ser reconhecido internacionalmente e receber apoio dos Estados Unidos, estava enfraquecido pela guerra, pela corrupção endêmica e pela hiperinflação. Por outro lado, os comunistas de Mao saíram fortalecidos. Eles ganharam grande apoio popular no campo com suas promessas de reforma agrária e se mostraram combatentes, disciplinados e eficazes, usando táticas de guerrilha e conquistando o coração e a mente da população rural. As forças comunistas, o Exército de Libertação Popular, começam a virar o jogo, conquistando cidade após cidade. O avanço comunista foi avassalador. Em 1949, as forças nacionalistas estavam em colapso total. Chiang Kai-shek e cerca de 2 milhões de seus seguidores, incluindo o governo e o Tesouro Nacional, fogem para a ilha de Taiwan em 1º de outubro de 1949, do alto do Portão da Paz Celestial, em Pequim. Mao Tse-tung proclama a fundação da República Popular da China. Ele declara ao mundo: o povo chinês se levantou. Era o fim de décadas de guerra e humilhação e o início de uma nova era sob o regime comunista. A maior nação do mundo em população havia mudado de cor. A vitória comunista em 1949 não foi apenas o fim de uma guerra civil. Foi um evento que redesenhou o mapa político do século XX. A China continental se tornou um gigante comunista, um aliado da União Soviética no início da Guerra Fria, enquanto o governo nacionalista em Taiwan continuou a se autoproclamar o governo legítimo de toda a China, criando uma divisão que persiste até hoje. A Revolução transformou a sociedade chinesa de forma profunda e permanente, para o bem e para o mal, e seus ecos ainda ressoam poderosamente no mundo em que vivemos. A ascensão da China comunista é uma das histórias mais importantes e dramáticas da era moderna, de um império em colapso a uma superpotência global. A jornada da China foi marcada por idealismo, traição, sofrimento e uma transformação sem precedentes. Entender esse processo é fundamental para compreender o mundo de hoje.